presentear. Juro um café da manhã preparar. Dar-te mil beijos pra Boa te noite. acordar. Me deixa cumprir. É só no rir. Boa noite. Em você encontrei o meu melhor. Boa noite, Rafa. Boa noite, Renata. Vocês estão me ouvindo? Coloca um legalzinho, vocês estão me ouvindo bem. Que bom! Vamos conversar hoje, né? Sobre obesidade e sobre depressão, tá? Tô esperando o Lídia entrar para iniciarmos. Estão ouvindo a musiquinha de fundo? Lídia já entrou. Deixa eu convidá-la. Ela vai aceitar e podemos já iniciar. Oi! Olá! Boa Tudo noite, bom? amor. Tudo ótimo. Boa noite, querida. Boa noite a Boa todos, noite. né, que estão se dedicando, né, esse tempo para ouvir um pouco sobre saúde mental, sobre obesidade, né, que tem tudo a ver. Não é verdade? Exatamente. Um momento tão propício desse, né? A pandemia que nós estamos, todo o assunto voltado a essa questão da saúde mental, ela sempre será bem-vinda, né? Pois é. Eu vou me apresentar um pouquinho, né, e vou pedir para que você faça o mesmo, Lídia. Pode ser que Sim. tenha alguém que ainda não me conhece, né, e não te conheça também. Né? Resumindo, eu sou Renata Guedes, eu trabalho como psicóloga clínica, atuo bastante nessa área de comportamento alimentar, acompanhamento pré-bariátrico, transoperatório, pós-bariátrico, né? Eu trabalho muito nesse universo, né? Pessoas que têm dificuldade, né, em relação ao seu corpo, né? E tantos problemas que são associados a essa questão, né? Além disso, eu trabalho no governo do estado de Pernambuco e, enfim, gosto de trabalhar bastante nessa área, né, de atuação. Fala um pouquinho de você para Ah, iniciarmos. prazer. Primeiro quero agradecer, né? Até que enfim essa nossa live saiu, depois Verdade. de tantas tentativas, mas tantos desencontros, mas estamos aqui, que bom. Então, sou Lídia Leitão, psicóloga clínica, tenho pós em hospitalar e estou fazendo uma outra pós agora em obesidade e cirurgia bariátrica, atualmente. Faço parte da equipe da clínica cirúrgica, né, Dr. José Tarcísio Dias. E hoje tenho meu consultório aqui na Clínica Mediar e também no Edifício Sobrado, lá na Agamenon Magalhães, onde eu realizo alguns encontros, né, de grupoterapia, de grupos de apoio, um grupo de apoio voltado para pacientes pré e pós-operatório. Pronto, aí as devidas apresentações, né? Lídia atende, né, na Mediar, que é o mesmo consultório que eu, e trabalha também com essa mesma temática, né? Então, nada melhor do que unirmos, né, as duas para estar trabalhando, né, sobre isso. Vamos Exatamente. lá, né? A gente viu nesse momento, né, de pandemia o quanto que mudou muito o comportamento, né, das pessoas que tinham suas válvulas de escape, né, os seus momentos de descontração, e tudo isso foi, enfim, afetado pela pandemia e causou, né, não sei se você teve essa experiência, né, no teu consultório, mudança, inclusive, de peso, né, ganhos de peso, causando, né, aí um aumento da obesidade. Não sei como foi para você, e se você puder falar um pouquinho a respeito. Sim, sim. Na verdade, a clínica, ela deu
um boom, né? Depois dessa pandemia, né, Rê? Isso. Nós tínhamos uma demanda e hoje, essa demanda que nós tínhamos super, né, lotou os nossos consultórios. E a gente percebe e ouve muito dos pacientes, tudo muito voltado a um rebaixamento de humor, a um aumento da ansiedade, de uma ansiedade que não é aquela ansiedade comum que nós temos, de sobrelógica. E, além disso, a gente percebe que passaram pela bariátrica e uma dificuldade em manter a redução nesse período. Tá mais ou menos. Tá cortando um pouquinho. Deu uma alteraçãozinha. Mas pode continuar. A ansiedade, né, que você fala, existem vários tipos, né? Por exemplo, a ansiedade normal que você citou é aquela ansiedade que o nosso corpo precisa. Tá me ouvindo? Não? Não tá ouvindo. Vocês estão me ouvindo, gente? Estão me ouvindo? Nada. E agora? Voltou? E agora? Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Respondam. Gente, vocês estavam me ouvindo? Responda assim, legal, não legal? Tá. O problema será que foi a conexão com ela? Bom, Gisele tá me ouvindo, né? Me confirma. Eu acho que a conexão é contigo. Gisele tá me ouvindo, viu? Então, eu vou continuando e tu pede para... Tu solicita de novo, tá certo? E aí a gente recomeça, tá? Mas o que Lídia tava trazendo era a questão de que existe, né, a ansiedade do tipo normal, que o nosso corpo precisa dessa ansiedade para se defender, né? Então, assim, quando você está buscando entrevista de emprego, o corpo precisa, o coração dá aquela acelerada para que você se prepare melhor para essa cirurgia, para esse emprego, né? Então, mas a ansiedade patológica é quando precisa ser tratada, né? É quando existem outros fatores do ponto de vista comportamental. Estou aceitando o lead agora. Do ponto de vista comportamental, que detecta, né, que essa pessoa tem um transtorno de ansiedade, né? Então, por exemplo, uma sudorese, né, excessiva, o coração acelerando de uma maneira muito maior do que seria normal, né? Então, existem vários fatores que indicam que a pessoa tem o transtorno de fato ansioso, né? E o que ela coloca é que essa ansiedade que antes era normal, com a pandemia, né, trouxe aí um aumento, né? Tá me ouvindo agora, Lídia? Exatamente. Deu uma caidinha, deu uma travadinha, mas estou aqui de volta. Exatamente, né? Além desse fenômeno dos pacientes, que os pacientes demonstram dificuldade em dar conta, a gente percebe também que houve, a partir dessa pandemia, uma sensação de não pertencimento
pelo fato da distância, né? Com os próprios familiares, sociedade como um todo. Uhum. Pois é. Também E apresentaram uma falta de planejamento muito grande por causa da bagunça que se tornou, né? Essa tentativa de adaptação a esse novo normal. Então, quem fazia, né, a sua reeducação, quem estava dentro de um foco, acabou que meio que perdendo e tendo que se reencontrar, né? E que bom que a terapia ela veio para dar esse suporte, né, a esses pacientes. exatamente. Até porque o ganho de peso, né, o sobrepeso, faz com que a pessoa, inclusive, né, por que que a obesidade, assim que a gente fala, por que a obesidade é tão importante para a saúde mental? Né? Porque o sobrepeso, ele causa, sim, prejuízos, do ponto de vista que a pessoa não se reconhece nesse corpo, né? Então, assim, ela vai perdendo a sua própria identidade, né? Quando ela vai para uma loja e os vendedores nem olham para essas pessoas, né? Não sei se alguém daqui já passou por isso, né? Se quiserem, podem falar, se já passou por situações como essa, né? Vão falando por aí no chat. Porque isso é algo muito, muito grave, né? Então, assim, não existe uma roupa que me cabe, do qual eu gosto de me vestir, e que eu me sinta bem, que eu me sinta realizada, né? Mas é o que dá. Então, aquela mesma pessoa tem que ir naquela loja específica, que muitas vezes são lojas que não fazem o seu estilo, né? Então, são caríssimas, inclusive. Eu não sei se vocês estão percebendo, assim, né? Se vocês já passaram por isso. Mas é o que comumente chega no consultório, né? Pessoas que têm esse problema. Eu acho que Lídia caiu de novo. Acho que ela vai solicitar. Então, assim, quando a gente perde a nossa identidade, porque a roupa, sim, mostra uma identidade, né, da pessoa, pois é, Marcos está dizendo, né, é horrível chegar na loja, olhar uma roupa e você não caber nela. Exatamente, Marcos. Então, assim, você gosta da roupa, você tem um estilo próprio, você tem uma identidade e você não consegue se vestir da maneira que você gosta, que você quer, né? Então, isso vai sim causando prejuízos. Vou aceitar a Lídia novamente. Então, isso vai causando sim prejuízos, né? Assim, do ponto de vista emocional, né? Então, assim, imagino como você deve ter se sentido, de como você se sente, né, frente a situações como essa. Então, muitas vezes, né, a obesidade precisa sim ser trabalhada do ponto de vista emocional, né? E um dos tratamentos para essa obesidade é justamente a cirurgia bariátrica, né, que é a grande atuação minha e de Lídia também. Lídia, está me ouvindo novamente? A Oi, conexão está... Oi. entre idas e vindas, estou aqui de novo. Pois é, estamos falando um pouquinho sobre a obesidade em si, né? Que é uma doença crônica, né? Que é definida pela Organização Mundial de Saúde. Então, muitas vezes as pessoas não encaram a obesidade como doença, e isso causa prejuízo do ponto de Sim, vista emocional, né? Porque encara como uma preguiça. Eu não sei se chega no seu consultório, né? Pessoas com essa demanda também, sim. né? Levando Porque a como se fosse uma sociedade questão de... julga muito quem é obeso. Isso, exatamente. Exatamente. Que está para além de uma questão de caráter, né? A obesidade realmente é uma doença crônica, multifatorial. Infelizmente, até eu estava assistindo, comentou a respeito. Oi? Tá travando bastante a tua conexão. Tenta ligar a 4G, Lídia. A dela tá travando, né, Dani? A minha tá normal. Oi? A tua travou bastante.
Será que eu mudando de lugar melhora? Vamos ver. Não sei. Dani, responde aí se a minha tá normal, Dani. Se minha conexão tá ok, se tá normal, se tá me ouvindo. Ou se é só a parte de Lídia que trava. Tá, a minha tá normal, né? Pronto, eu acho que é só Lídia. Então, eu vou continuando, tá? Depois ela tem trabalhado muito essa questão da obesidade, de fato, como uma questão de saúde emocional, porque ela lida com algo que é uma doença crônica. Essa doença crônica, essa doença tá sem áudio? Marcos, a minha tá sem áudio, é? Nossa. Deixa eu ver o que é que aconteceu. Oi. Carmen tá pedindo para participar. É isso, Carmen? Então, vamos lá. Carmen quer participar, é isso? Eu posso te incluir aqui. Tá. Então, existem, né, várias doenças associadas a essa obesidade. Então, imagina uma pessoa que é obesa. O quanto que ela não sofre, né, com essa obesidade, né? O quanto que essa pessoa não sofreu já na infância, né? Com bullying, né? Como que ela sofreu na adolescência, né? Quando que na adolescência tem aquele momento, né, de paquera, né? E que essa pessoa obesa muitas vezes não é olhada, né? Motivos ainda assim de piadas, né? Então, assim, a gente precisa entender que muito do fator da obesidade tem uma consequência, inclusive hereditária, gente, né? Então, assim, existem campanhas e campanhas em torno, né, da questão do corpo, enfim, tanto do culto ao corpo, tanto, né, das pessoas que são obesas e se reconhecem assim e se reafirmam assim. Não existe nada contra isso, né? Sou muito a favor da pessoa ser o que a pessoa quer ser, né? Agora, essa pessoa pode ter essas doenças associadas, né? Que é uma lista enorme e que precisa cuidar minimamente dessa saúde, né? Então, assim, doenças de coração, diabetes, né? Inclusive os problemas psicológicos, né? Tá dentro dessas doenças associadas à própria depressão e à própria ansiedade, né? Então, assim, se é sintoma da doença obesidade, a gente tem que buscar, né, pegar essa doença e levar a sério, né? Então, levar a sério o tratamento, que existem várias formas, mas comprovadamente, dependendo do tipo do IMC dessa pessoa, a melhor forma hoje eficaz, né, que te dá uma sobrevida de 10 anos a mais, é a cirurgia bariátrica, tá? Lídia está entrando novamente. Vamos ver. Se ela consegue conectar. Agora, vamos lá. Conseguindo? Pode falar. Se tu estivesse aqui na clínica, eu acho que se você estivesse aqui na clínica seria horrível, porque aqui na clínica tá Imagina. horrível a internet. Eu estou colocando os dados móveis para ver se ajuda. Pois Pronto. é, e aí? Perdi Eu o fio da estava meada. citando, né? Pronto. Eu estava na questão da obesidade, falei um pouco que existem as doenças associadas, né? Que a gente precisa encarar a obesidade com muita dignidade, com muito respeito a essa doença, que é crônica, né? Uhum. E falei da questão dos estereótipos, né? Que a sociedade fala, né? Eu tava nesse ponto.
Sim, eu espero que vocês estejam me ouvindo, né? Mas eu vou compartilhar. De Sim, está. fato, até a classe médica, infelizmente, ela, em alguns momentos, né, utiliza de estigma para alguns pacientes que chegam ao consultório com obesidade, né? Eu Uhum. já presenciei isso, infelizmente. E quando você fala de encarar a obesidade com dignidade, ela parte do pressuposto da área médica, sim, e da família, né? Também dessa pessoa com obesidade, porque essa coesão familiar, ela de fato precisa estar, sabe, muito presente na vida desse paciente que está prestes a fazer uma bariátrica, principalmente, né? Verdade. A família, eu sempre trago esta família, inclusive, para o consultório, né? Então, assim, se alguém ainda não entende, né? Porque às vezes existe muito preconceito ainda com a cirurgia bariátrica, né? Porque a ideia de cirurgia bariátrica é uma ideia, enfim, de obesidade super mórbida, né? Quilos mortais, né? Como tem aquele programa. E aí existem sim ainda, né? Alguns preconceito baseado no desconhecimento, né? Então eu trago muito, eu envolvo muito a família nesse processo, né? Então, porque eles vão estar lá, né, no dia a dia, apoiando o paciente, né? Então, são pessoas extremamente importantes que precisam, de fato, né, desse suporte. Exatamente. E hoje a gente falando, né, existe, a nossa live hoje ela tem um títulozinho que é falando sobre obesidade e depressão. A gente reconhece que também é um problema de saúde pública, né? Não só a obesidade, como a depressão em si, né? Os índices têm sido cada vez mais alarmantes, têm aumentado, né, de forma assim absurda, né? O índice da depressão em si, principalmente, e da obesidade, a gente percebe que também, né, até pelo fato desse contexto pandêmico, né, bem como a depressão sendo um sintoma associado a essa obesidade, né? Porque pelo fato da obesidade ser uma doença muito crônica, ela desenvolve comorbidades esse desenvolvimento dessas comorbidades, o desenvolvimento dessas comorbidades em função da obesidade promove um rebaixamento de humor, né? Promove uma irritabilidade, promove uma expectativa, promove uma ansiedade nesse paciente. Então, esse paciente ele vai se Verdade. descobrindo cada vez mais doente. E aí esse paciente ele entra, infelizmente, numa crise onde ele não se encontra mais e ele se encontra, assim, num consultório, precisando e cogitando na cirurgia bariátrica, né? Isso. Só para esclarecer, gente, Lídia falou de depressão, eu vou citar um pouco o que é, né? Depressão. Muitas vezes a gente acha que só por uma pessoa estar triste, essa pessoa está deprimida. E não é assim, né? A depressão é um transtorno afetivo. E ela se caracteriza por uma intensidade, né, e durabilidade desses sintomas, né? Então, assim, quando a gente até passa por alguns momentos difíceis, né, enfim, nas nossas vidas, é comum a gente sentir uma tristeza, um desânimo, uma irritabilidade, um mau humor, né? Mas quando isso é persistente, né, quando sentimos isso e a gente não está conseguindo lidar, né, com a nossa vida, assim, de uma maneira normal, né? Então a gente pode já ir pensando numa hipótese diagnóstica de uma depressão, né? Mas quando nós conseguimos contornar as situações, se for algo que for extremamente isolado, né? Enfim, e a gente consegue tocar a vida, né? Normalmente, isso é tristeza, né? Então, o indivíduo, às vezes, né, passa por muito tempo em sofrimento, né? Caminhando para um estado profundo mesmo, assim, de sentimento de vazio e até um comportamento bem destrutivo, né? É esse tipo de depressão que nós estamos falando, tá? Só para a título de esclarecimento, né, Lídia? Isso. E a depressão, ela está muito atrelada à questão do comer emocional, né, Rê? Ou seja, esse paciente apresenta como um sintoma atípico,
né? Porque a depressão, ela pode sim permitir o paciente perder o apetite, né? Bem como aumentar o apetite. Então, esse paciente, associado a isso, como um sintoma típico, o comer emocional, ele está totalmente associado à depressão. Ou seja, eu sou mais seletivo para aqueles alimentos calóricos. Por quê? Porque esses alimentos, eles liberam, né? Eles liberam prazer. E uma vez que liberando prazer, áreas do nosso cérebro são acionadas, né? Para que hormônios possam ser liberados também. Então, em consequência disso, eu escolhendo esse alimento hipercalórico, eu vou sentir uma compensação. Porque uma vez que eu me compenso, o estresse vai embora, a ansiedade vai embora, a irritabilidade vai embora, e isso vira um ciclo vicioso a ponto de permitir que esse paciente chegue a uma obesidade realmente num nível com MC propício para a cirurgia, né? Isso. Veja, existe uma grande diferença na questão de que a obesidade não é fácil, né? A pessoa que lida com a obesidade, enfim, fazer as dietas, fazer tudo, a gente tem que encarar com isso. Mas também tem esse lado do comer emocional, né? Que Lídia está trazendo. Que o comer emocional é algo que é repetindo, né? É um impulso. E muitas vezes vem caracterizado por o que aconteceu no nosso dia a dia, né? Então, às vezes, a gente está bem estressado com o trabalho, a gente está sobrecarregado. Hoje mesmo eu atendi uma paciente que ela disse, nossa, 2 vezes na semana, eu trabalho desde de manhã, 2 vezes na semana eu trabalho até 10 horas da noite, e assim, não paro para nada, né? Então, assim, onde é que está essa fuga, né, dessas emoções? Onde é que está esse momento de escape? E a maneira mais fácil e mais rápida, sim, vai justamente para esse comer emocional, né? É na comida que este paciente ou as pessoas, né? Pode ser que vocês já passem por isso e aí vocês podem estar compartilhando aqui no chat como que é esse dia a dia de vocês. Se vocês, quando estão estressados, né? Se passam por alguma situação, uma raiva, uma decepção, né? Se vocês conseguem observar, se vocês descontam essa raiva, essa angústia, enfim, nessa comida, né? Se vocês conseguem perceber isso. Porque é cada vez mais frequente, né? O consumo desses alimentos em decorrência de emoções que não foram propriamente decifradas, né? E aí é tão importante, né? O seu papel, Lídia, o meu papel, o papel de todos os psicólogos que lidam com esse comportamento alimentar, né? Para fazer com que o paciente reconheça as suas emoções, né? Reconheça a origem, né? Dessa raiva, desse estresse, né? E que consiga ter, sim, um comer mais consciente, né? Exatamente. Uma vez que esse paciente, ele passa a identificar que a irritabilidade dele, né, que esse rebaixamento de humor, ele está sendo algo, está comprometendo a qualidade de vida dele, a produtividade dele no trabalho, e isso tem se repetido por um certo período de tempo, né? Não são semanas, mas sim, no mínimo, mais de 4 semanas, né? 1 mês, 2 meses, e isso tem ganhado uma proporção maior. De fato, esse paciente precisa, sim, realizar uma experiência terapêutica ou procurar um psiquiatra, para que esse psiquiatra ele possa fazer um prognóstico e, de repente, realmente dar um diagnóstico a esse paciente. Por quê? Uma vez que o paciente ele tem essa propensão de uma inclinação do comer demasiado, né, em resposta a emoções negativas, esse paciente ele pode sim desenvolver obesidade. Essa depressão dele pode ser uma depressão que de repente possa vir a aumentar ainda mais, né, ou associar outros transtornos, né, Rê? E depressão, ela não é contraindicação para cirurgia bariátrica. Não, Pelo contrário, a cirurgia bariátrica, ela pode sim ajudar esse paciente nessa depressão, porque esse paciente ele vai continuar sendo acompanhado por psiquiatra. Esse paciente ele vai ressignificar a vida dele através dos hábitos que ele vai começar a adquirir, a assertividade que ele vai começar a adquirir habilidade na terapia. Então, tudo isso, se um paciente hoje se encontra depressivo e pode estar se perguntando, será que eu posso fazer cirurgia? Pode sim e deve, né?
Exatamente, como eu disse até no início, né? É um sintoma dessas doenças associadas à obesidade. Então, assim, se eu tenho ansiedade, se eu tenho depressão, isso é muito comum, porque eu dou curso também, né, na área para outros profissionais, para outros psicólogos. Então, essa dúvida é muito comum, né, para esses alunos meus, né? Então, assim, né, então, assim, vou negar o laudo porque eu identifiquei uma depressão. Calma, como é que está essa depressão? Há quanto tempo ele está fazendo um Isso. acompanhamento psiquiátrico? Está estável, né? Então, tudo isso são fatores que não necessariamente você precisa estar negando, né, o laudo, até porque, sim, a perca de peso vai diminuir esse sintoma dessa doença crônica, né? Exatamente. E Qualidade de vida, né? trazendo um pouquinho, exato, qualidade de vida, enfim. Trazendo um pouquinho sobre esse comer emocional, muita gente também, não sei se acontece contigo, Lídia, mas muita gente tem dúvidas em relação à fome emocional e o transtorno compulsivo, né? Então, muitos pacientes, né, eles se autorrevelam compulsivos alimentares, que é um transtorno, né? E, na verdade, quando a gente vai fazer uma boa anamnese, um bom estudo clínico desse paciente, a gente vê que não, que ele não tem o comportamento compulsivo, e sim é mais um comer emocional. Não sei se acontece contigo essa realidade. Repete, Rê, que cortou um pouquinho. Repete, por favor. Porque no meu dia a dia, Hum. muitas pessoas se autodenominam, muitos pacientes se autodenominam que têm transtorno alimentar, por desconhecimento, de Uhum. fato, né? Mas aí, quando eu vou fazer toda uma anamnese, todo um trabalho, né, de hipótese diagnóstica, eu vejo que é muito mais o comer emocional do que propriamente o transtorno, né? Então, se você passa também por situações como essa, se o paciente já Sim, vai, né, para você e se autodenomina que tem uma compulsão alimentar e que de fato não é, né? É mais um comer isso. emocional Sim, mesmo. muito frequente. Exatamente, muito frequente. Principalmente em pacientes com ansiedade. Às vezes o paciente ele chega aqui num nível de ansiedade tão alto que aí uma das coisas que eu pergunto é se esse paciente está sendo acompanhado por psiquiatra, né? Uhum. Porque uma vez que a gente faz esse rastreio, né, da ansiedade, a gente identifica esse nível e orienta o paciente a buscar essa ajuda, né, esse direcionamento médico do psiquiatra. Muitas vezes esse paciente com ansiedade, ele chega com o que a gente chama de hiperfagia alimentar, que é um excesso de comida, um excesso de busca pelo alimento, Uhum. né? Muito diferente desse romantismo, que o paciente romantiza muito essa questão da compulsão, né, Rei? Às vezes o paciente, como você disse, às vezes chega se autodiagnosticando, não, eu tenho compulsão. E às vezes não é uma Uhum. compulsão, é somente uma hiperfagia, às vezes é um impulso mesmo, um impulso alimentar que ele tem, que faz muito parte da hiperfagia. E a gente, quando faz esse rastreio, a gente percebe, não, você não tem compulsão, né? O que você tem é isso aqui, vamos fazer uma psicoeducação relacionada a isso. E aí o paciente vai aprendendo o que ele tem, né? E aí ele vai identificando isso como algo que não era o que ele pensava, não. Porque compulsão alimentar é algo muito específico, né? E até tema para outra live, né, Rê? Exatamente. Às vezes eles chegam, né, com esse sintoma, né, de transtorno, ou então o síndrome do comer noturno, né? Então, vários transtornos relacionados ao- à alimentação, né? E que não necessariamente é de fato. Exatamente, exatamente. É muito específica a compulsão. Estou aqui perguntando se o pessoal tem dúvidas, se querem esclarecer alguma coisa, algum feedback, podem mandar por aqui. Estou dando boa noite, beijos. Dani respondeu sim, para dizer que se sente assim, né? Quando eu perguntei sobre a questão de como a sociedade recrimina, né? O Marcos também pontuou a respeito disso. Queres Oi. tocar em algum outro assunto específico, Lídia?
Se alguém tiver Coloquei alguma aqui para o dúvida, né, pessoal pode. fazer as perguntas. É. Ótimo. Mas é isso, eu acredito. Sim, tem uma coisa que eu acho muito interessante. O paciente, quando ele tem a depressão e a obesidade em si, ele apresenta um aumento no nível de duas substâncias no corpo, que uma é chamada PCR e a outra é chamada interleucina 6. Interessante que, em específico, a interleucina 6 ela é uma substância proteica associada ao trabalho do sistema imune, ou seja, ela pode ser em pró ou anti-inflamatória. Ela pode ser benéfica para o corpo ou não, ou seja, quando o paciente ele engorda, a célula dele recebe, ganha uma hipertrofia, né? Aumenta de tamanho. Então, uma vez que essa célula ela vive, ela passa por esse processo hipertrófico, em resposta disso, essas células elas vão começar a liberar essa interleucina 6, que cria um processo inflamatório. Uhum. Acho que deu. Então, essas substâncias que vão para o fígado viram glicogênio. Uhum. E esse glicogênio quebra as células dele, transformando em glicose, fazendo com que o paciente comece a passar a resistir, passar a apresentar resistência insulínica. Será que deu para vocês verem que está cortando? Muito propenso em pacientes obesos e depressivos. Muito propenso mesmo. Certo. Alguma dúvida? Pode continuar falando. Não. Não sei se deu para Paula entender, falou, né, o que boa eu noite, falei. Renata. Sim, é comum a paciente chegar com autodiagnóstico sobre sua forma de se alimentar. Ana Paula Ramos, ela atende também na Mediar, né? Estamos trocando figurinhas já, né, Paula? Pois é, esse autodiagnóstico, isso é tão complicado, assim, porque a gente sabe que existe uma questão de cultura, né? Uma questão cultural, assim, em relação às questões alimentares, né? E imagina como que é para o paciente ele estar com um pré-diagnóstico, né? Baseado em achismos, baseado no que o outro fala, né? Então, o quanto que ele também não sofre, né, com esse autodiagnóstico, né? Então, assim, por isso que nosso trabalho é tão importante, né? Não é só a questão de acolher esse paciente, mas acolher também esses diagnósticos, né, que, enfim, que não são corretos, né? Então, fazer todo um trabalho, né, de desmistificar um monte de coisa, né? Não é só tratar o paciente em si, né, mas é também tratar o histórico dele, né? O que ele já vivenciou, né? O que ele Exatamente. sabe, inclusive sobre a obesidade, sobre o poder emocional, né? O bullying Exato. Tem pode todo um piorar contexto a por trás, compulsão né? alimentar? Temos uma dúvida, né? Que é, o bullying pode piorar a compulsão alimentar? Quer responder ou eu respondo? Ou a gente responde uma... A gente responde, dá a tua visão, que eu complemento. Sim, ele pode piorar a compulsão alimentar, porque existem gatilhos, né, que geram esse comportamento alimentar. Um deles é muito sentimento, né, de tristeza, de desvalia, né? O bullying comum traz, né, todo esse sentimento, né? Então, as pessoas que sofrem de bullying, eles passam por esse momento de tristeza, né? Claro. E sim, pode piorar esse comportamento compulsivo alimentar. E eu até posso até explanar que esse processo desse bullying, ele pode, inclusive, não só ficar nessa piora da compulsão alimentar. Ele pode desencadear, sim, vários outros
né, problemas, vários outros transtornos, inclusive compulsivo, né? Existem transtornos compulsivos que não só são alimentar. Existe compulsivo por álcool, por droga, por compras, por sexo, né? Então, a pessoa que sofre, né, de bullying pode sim tá piorando, né, a compulsão alimentar. Sim. Abraço, O Henrique. bullying por si Pode só, continuar. sim. O paciente, quando ele chega no consultório, ele já traz um histórico extenso, em alguns casos, de bullying pelo excesso de peso, né? Com certeza esse paciente, ao ouvir de um amiguinho na escola, ou de alguém da família, ou passando na rua, alguma coisa que tornou para ele aquilo uma crença, que ele acreditou que ele é aquilo, né? Em algum momento ele acreditou que ele não está bem socialmente, ele não está equiparado à normatividade social. Então, com certeza, esse bullying ele expandiu, ele foi abrindo outras arestas, né? Para que esse paciente pudesse realmente aumentar a sua busca pela alimentação em virtude da autoimagem, né, distorcida. Esse paciente, com certeza, ele vai começar a desenvolver crenças totalmente negativistas relacionadas a ele, tudo que ele fizer, nem sempre vai ser somente relacionado ao corpo em si, mas em tudo, essa dificuldade da autoaceitação. Então, ele já chega no consultório num nível de autocrítica enorme, muitas vezes, em alguns casos, né, Rê? Feridas internas lá do passado, pelo fato da obesidade, pelo fato do que se ouviu por ser obeso, por ter trazido essa obesidade desde a infância, ou em alguns casos não, uma obesidade que foi desenvolvida ao passar do tempo e essa pessoa foi se isolando, né, pelo fato de estar sendo olhada de forma, né, atravessada, pelo fato de você ter casado e ter engordado muito e as pessoas começarem a dizer que você vai perder seu esposo, enfim, estou trazendo uma questão específica aqui, mas o bullying sim pode acionar vários gatilhos na vida do paciente e ele sim tem uma piora no seu quadro de transtorno. Exatamente. Temos outra pergunta. Lê aí, Lídia, para mim, por favor. É de Vivian Mariana. Oi? Consegue? Deixa eu ler aqui para. Depois da redução, o paciente pode continuar com compulsão? E ela está dando boa noite. Depois da cirurgia bariátrica. Esse paciente, ele precisa, no pré-operatório, a gente precisa realmente descobrir se esse paciente tem compulsão. Uma vez que ele apresenta compulsão, esse paciente vai precisar ser acompanhado pelo psiquiatra, né? De fato, se esse paciente estiver com uma equipe, né, totalmente especializada na área de bariátrica, esse paciente ele pode ter sim um progresso muito grande nesse processo terapêutico, né? E vai ser fácil da gente identificar, porque essa assiduidade do paciente nas sessões, tanto com a psicóloga como com a nutricionista em si, vai precisar ser muito, muito intenso no sentido da gente se debruçar bastante com esse paciente. E tem que existir uma dedicação um pouco maior dessa equipe para esse paciente, tá? Até porque compulsão é uma coisa que precisa ser muito bem tratada, muito bem acompanhada. Então, essa equipe, ela precisa ser uma equipe voltada mesmo para a área de bariátrica. A psicóloga precisa ser especializada na área, a nutricionista, tanto quanto. Pois é. Detalhe muito importante, né, que ela trouxe. Infelizmente, muitos psicólogos não entendem a importância de fazer, de fato, uma boa avaliação psicológica para este paciente. Isso significa que é um profissional que entrega rapidamente o laudo, né, para esse paciente, porque esse paciente, de fato, tem pressa, né, às vezes querem resolver, né, o problema, já está sofrendo tanto tempo. E eu entendo tudo isso, né? Mas a gente não pode jamais
reduzir a história de vida, né, desse paciente em apenas 2 sessões, né? Por quê? Não existe como condições nenhuma a gente tá identificando se esse paciente tem compulsão alimentar, por exemplo, em 2 sessões, tá? E aí é o que Lídia trouxe, né? Quando não é identificado e não é feito o tratamento, sim, Vívia, existe sim o risco, né, de depois mesmo da cirurgia, Lídia caiu, depois mesmo da cirurgia, o paciente desenvolver sim compulsões. E aí eu amplio para todas as outras formas de compulsão, não só a alimentar, tá? Álcool, droga, enfim. Mas com psicoterapia, com assiduidade na psicoterapia, a gente pode estar diminuindo, né, essa compulsão. Associado aí, tem que estar justamente associado com o psiquiatra. Não adianta estar indo só na psicoterapia. Eu sou psicóloga e informo categoricamente, né, que a compulsão, ela tem mais um efeito maior de tratamento quando está associado à medicação, tá? E a gente não precisa e não pode ter preconceito, né, em relação a isso. Vou atender de novo a solicitação de Lídia. Temos algumas dúvidas aqui. Pronto, voltasse. Vamos lá, temos uma dúvida de íon lipo. Já ouviu falar, Lídia, de picolinato de cromo? Como? Ele está perguntando assim: o picolinato de cromo funciona na redução à compulsão alimentar? Isso foi a dúvida dele. Você sabe o que é Picolinato de picolinato cromo de é o nome da cromo? droga. Não, Uhum. eu acho que se alguém passou, né? Sim. Porque, assim, o picolinato de cromo, ele, inclusive, se tiver a ingestão, né, de uma grande quantidade, ele pode estar prejudicando outros órgãos, né, do corpo, por exemplo, os rins, né? Então, assim, antes de tá aí, sair correndo para comprar, a gente precisa estar entendendo como é que está esse fígado antes, como é que está toda a nossa composição, enfim, corporal, para de fato saber se ele pode ser receitado, né? E aí eu posso afirmar que existem vários nutricionistas bons que podem, inclusive, estar indicando, né, na alimentação onde existe essa porcentagem, né, essa fonte, né, de riqueza do cromo, enfim. E se ela reduz a compulsão Oi. alimentar, não. Ela não reduz a compulsão alimentar, né? Tá Eu me não ouvi ouvindo? porque cortou. Não. Fala aí, Rê. Tá. Certo. Eu tava explicando que o picolinato de cromo, se ele for tomado em demasia, ele pode prejudicar o rins, né? Então, não é uma medida tão legal assim. E todo medicamento precisa ser muito bem acompanhado pelo médico, né? Com certeza, acho que algum médico orientou bem ele. Eu não sei falar Exato. de pronto. Não. Vamos lá. Psicóloga Paula Ramos, ela está solicitando que a gente fale um pouco mais sobre a consequência de não dar continuidade ao processo psicoterapêutico, assim como o acompanhamento com outros profissionais após a cirurgia bariátrica. Vamos lá. A importância, né, do pós-operatório. Gente, se vocês soubessem como que é importante esse processo. Por quê? O pré-operatório, para vocês, é a melhor coisa possível. Porque vocês vão ter o laudo. E esse laudo vai dar acesso ao procedimento cirúrgico que tanto vocês querem, né? Para a gente, é extremamente importante o pré-operatório para estar identificando, né, alguns transtornos, como esse, o transtorno de compulsão alimentar, para a gente tratar ele primeiro, caso seja necessário, né? E fazer com que este paciente não tenha grandes problemas no pós-operatório, certo?
Mas vamos lá, a pessoa recebeu o laudo, existe o acompanhamento transoperatório, que é o transoperatório é quando a pessoa já sabe quando é que vai ser a cirurgia. E a gente pode estar facilitando esse paciente com sessões para diminuir a ansiedade, que é normal, né? Antes da cirurgia ter, como eu falei anteriormente, conversando com a família. Né? Então, assim, há 2 semanas atrás, uma paciente minha se operou e ela convidou, né? Enfim, fiz uma sessão online com ela, foi muito interessante. Depois eu vou fazer uma postagem específica sobre isso. Então, assim, ela trouxe os 2 filhos pequenos dela, né, para essa sessão, trouxe a mãe, trouxe o esposo. E Legal. por mais que ela tenha explicado para o filho o que os procedimentos, o que é que ela iria passar, ele estava com várias dúvidas. E veja, uma das dúvidas dele foi a coisa mais linda do mundo. Mamãe, mas por que que você quer emagrecer? Eu amo você assim. Veja como Oh, é meu Deus. simbólico, né? Isso. E aí eu fui explicando, né, que ela, inclusive, era comprometida da questão de mobilidade, né? Então, eu fui fazendo toda essa explicação, né, para ele, porque ela iria submeter ao processo da cirurgia no dia posterior. Mas o pós-operatório, né, que Paula está solicitando que a gente fale, ele é tão importante, gente, porque vocês vão estar lidando, primeiro, os 3 primeiros meses, né, de quem está fazendo a cirurgia bariátrica, os 3 primeiros meses é difícil, porque vai vir dietas, né, passadas por nutricionistas. E essas dietas nem sempre são a pessoa, o paciente, né, fica satisfeito com elas, né? Então, baixa, tem sim um estressezinho, tem um nervosismozinho, né? Então, assim, primeiro ponto é esse, né, para diminuir esses sentimentos, né? A gente sempre lembrar da motivação, né, que esse paciente tem em ter passado por esse procedimento, né? Então, assim, dar força nesse aspecto, tudo. Mas também tem uma questão muito importante, né, Lídia, que é a questão da autoimagem, né? É este paciente Uhum. ir se reconhecendo neste corpo que está emagrecendo. E esse emagrecimento é um emagrecimento que vem rápido, né? Então, assim, com 3 meses, Sim, tem pacientes que perdem, enfim, 30 quilos, né? sim. Tem uns que perdem menos, tem uns que perdem mais, né? É importante, inclusive, trabalhar essa questão de comparações, né? Que não se pode fazer. Então, tudo isso é trabalhado nesse pós-operatório, né? Então, assim, é a gente cuidar desse paciente neste meio, nessa questão, né? De como que ele está se reconhecendo. Então, enfim, tem pacientes que tem ansiedade e aí vai querer ficar se pesando todo dia. Isso não é saudável do ponto de vista emocional, isso não traz coisas boas, né? Isso acarreta em mais ansiedade, né? Então a gente Isso. precisa ir cuidando desse paciente para além do laudo, né? Eu fico tão feliz quando o paciente me procura, né, e quer dar continuidade, né, ao tratamento, né? Porque a cirurgia bariátrica a gente precisa ir tratando com essa equipe toda, né, multidisciplinar. Né? Então, tem que estar voltando ao médico, tem que voltar ao Nutri, tem que voltar ao psicólogo, tem que ver se as vitaminas, né? A questão também de horário das vitaminas, uma rotina, então o psicólogo pode ajudar muito nisso, né? A gente pode sim ajudar, né? Claro que vitaminas é da alçada dos nutricionistas e a gente respeita muito, mas assim, a gente fazer com que esse paciente ele tenha uma organização emocional, né? Em questão das lembranças, nas lembranças do que está comendo, né? Enfim, então a nossa área tem muito que atuar mesmo nesse pós-operatório. Quer falar, Lídia? Lídia? Lídia tá travando legal, viu? Já não estou mais ouvindo, Rê. Pronto. Não tá me ouvindo? Por nada, Paula. Já não estou mais ouvindo. Eita, que peninha. Entra e sai de novo, entra e sai de novo.
Vou lendo mais respostas aqui. Matheus, tudo bom? Oi, Matheus. Matheus é um parceiro meu. A mudança é radical, tem a radicalidade da mudança hoje. Hoje, cadê? Radicalidade da mudança hoje. Sei quando é necessário o pós. Hoje ela sabe o quanto que é necessário, né, esse pós-operatório. E ela está dando um conselho, né, de quem já passou, né? É uma querida, é uma paciente minha, é uma paciente que eu não tive a oportunidade de acompanhar ela no pré-operatório, né? Ela chegou no pós-operatório e sim, estamos juntas, né, nesse processo. E ela está aí reconhecendo, né, o quanto que ela tem visto que é importante esse pós-operatório, né? Ela fez a cirurgia há bastante tempo atrás. Ela fez a cirurgia há bastante tempo atrás e passou muito tempo sem esse acompanhamento, né? E aí ela fala, né? Cada paciente tem seu metabolismo, é isso mesmo. E aí, Lídia, será que tu consegues? Oi, Olha, de Gisele, volta. que é a nossa paciente, tem uma afirmação aqui. Ela está dizendo que pacientes que se cobram demais, tipo eu, ela se colocando, tem que se exercitar. Gisele é O que uma é que você figura. tem a dizer sobre isso? Repete aí, Rê, por favor, porque cortou. Ela disse que tem pacientes que se cobram demais, certo? Aí ela está dizendo, tipo eu, Hum, tem que se sim. Na exercitar. verdade, é. Essa autocobrança, ela já é um ciclo que o paciente já traz, né? A cirurgia, ela só vai acentuar. Por quê? Porque ela tem muita expectativa nessa cirurgia, muita expectativa, né? Ela quer mudar o corpo. Então, se uma vez que ela muda o corpo, nunca vai estar, para alguns pacientes, não generalizando, mas para alguns, nem sempre aquele corpo vai estar no nível que ela gostaria ainda, né? Então, como a Renata bem falou, é necessário essa aceitação a esse corpo novo. E o paciente ele precisa aprender a ouvir o corpo. Por quê? O corpo ele fala e o corpo ele vai reagir, né, com um organismo de forma singular. Cada um vai reagir de forma singular a essa cirurgia. Então, essa conquista, essas pequenas conquistas, elas precisam ser todos os dias reconhecidas, porque essa autocrítica ela vai sobrecarregar demais, né, o dia a dia dessa pessoa. Daqui a pouco ela não se cobra apenas com relação ao corpo, ela começa a estender isso para outras coisas e acaba a qualidade de vida, né? É paciência mesmo Exatamente. e É, foco. é. Ela falou aqui, né, da questão de se exercitar. Sim, o exercício é bastante importante, inclusive, né, pela questão do tônus, né, muscular, né, claro. Porque esse tônus muscular, outro problema que acontece, né, no pós-operatório, e aí também voltando a responder Ana Paula, saber lidar com a flacidez, né? Que o corpo, que aparece, né? Os sinais nesse corpo, né? Então, saber lidar com essa flacidez, até o paciente, se quiser fazer as cirurgias plásticas, enfim, né? Então, todo esse processo. Isso. E sobre se exercitar para além, né, desse tônus, é importante porque diminui também a ansiedade, dona Gisele, viu? Então, a Exatamente. prática de exercício, principalmente ao ar livre, né? Diminui a ansiedade de qualquer pessoa. Então, independente de pacientes cirúrgicos ou não, né? Que passou por processo de cirurgia, mas o próprio exercício diminui a ansiedade, né? Exatamente. Temos a opinião aqui que é importante demais a terapia, né? Bastante importante mesmo. Gabriela, boa noite. Chegou agora. Muita gente conhecida participando.
Que bom. Aí, dona Gisele rindo, né? Carapuça caiu, né? Você viu, pois, Então, então, uma então é isso, né? figura. Assim, realmente a psicoterapia após a cirurgia bariátrica é muito importante para estar lidando, né? Também com outros tipos de comportamento, né? Como eu disse, né? Às vezes existe a compulsão alimentar, existem pacientes que desenvolvem a compulsão por sexo, né? Existem também casos, por exemplo, que eu não sei se aconteceu, né? Enfim, já com vocês. Eu acho que falando, a terapia para mim é a parte mais importante, sempre falo disso, é verdade. Por exemplo, muita gente associa a bariátrica a uma perda de um casamento, por exemplo, sabe? Muitas vezes tem esse mito, né, de que é verdade, doutora, que a cirurgia bariátrica acaba casamento? E eu digo, não, não existe isso, né? Às vezes o que existe é, por exemplo, uma mulher está num relacionamento extremamente abusivo, né, por anos, né, suportando, por exemplo, um marido do qual fala e verbaliza, né? Já tive muitas pacientes assim, verbalizando, inclusive, você não vai encontrar ninguém, ninguém vai te querer, só eu te quero, então fica comigo, porque só eu te quero, né? E isso, quando a mulher passa pelo processo da cirurgia bariátrica e passa pelo processo do emagrecimento, né? Ela não se vê mais nessa condição e ela não quer mais essa condição. Então, por decisão própria, de acúmulos de problemas, acúmulos de uma violência psicológica, emocional, né? Ela dá um basta nessa relação. Mas tem muitos casos, obviamente, que acontece o contrário, né? Às vezes a mulher faz a cirurgia e o marido, que é obeso, ele já emagrece, né? Então, eles entram no ritmo juntos, né? E continuam casados e felizes para sempre, né? E essa cirurgia, essa perca de peso, né? Para quem tem, por exemplo, uma das comorbidades, né? É o ovário policístico. Então, esse ovário policístico já diminui. Então, traz mais chance desse paciente engravidar e a família aumenta. Então, assim, é um mito grande, né, em relação a isso. Exatamente. Exatamente. Relacionamento com certeza já deve estar bem trincado, né? Bem fragilizado aí para poder isso acontecer. Com certeza. Pois é. Até Por porque dentro das a dúvidas. cirurgia, ela eleva a autoestima da mulher, né? E do homem Uhum, também. pois é. Essa sensação de Enfim, liberdade gente. que o paciente ele vai experimentando, né, Rê? Exato, a De agora eu liberdade, posso né? colocar uma roupa que eu sempre quis, posso passar uma Uhum, noite num bar, né, com uma roupinha mais legal, né? Só vai se encontrando, vai se identificando de novo. Vai existindo uma ressignificação da identidade que a obesidade ela captura, né? exatamente. Ela, E voltando a falar sobre a terapia, que todo mundo está falando que é extremamente importante. Aí eu reforço, né, para vocês, de fato, é fundamental, gente, porque além de trazer uma questão preventiva, né, de adoecimento, de saúde mental, ela vai também tratar agravos, né? Então, o paciente que de fato já tenha algum problema mais sério, né, ela vai estar tratando também, né? Possibilitando, né, uma expressão, né, maior sobre suas dores, sobre seus sentimentos, né? E o acompanhamento pós-operatório, ele contribui demais para a adaptação, né, do paciente com essa nova realidade, com essa família, né, que nós já conversamos por aqui, essa readaptação do paciente com novos estilos de vida, né, dele, né, que muda também, né, Lídia? Muda bastante, né? isso, muda muito. A gente fica de Então, olho nessa mudança. exato. Do padrão alimentar também, né? Então, assim, toda a questão corporal dessa alteração, essa autoimagem, que a autoimagem é bem diferente da autoestima, né? Então, assim, essa autoestima vai Uhum. ter, sim, possivelmente uma elevação, né? E às vezes a pessoa tem pressa nisso, né? Porque passou, já sofreu por tanta coisa, já sentiu tanto, né?
que quer essa É, busca assim, incessante pela essa autoestima, né? Então, exatamente. nós psicólogos, nós podemos estar trabalhando sobre isso, né? De uma maneira assertiva, né? E a gente, enfim, promove e desenvolve muitas estratégias, né? Para lidar frente a vários problemas de ansiedade, de estresse, enfim, né? Exatamente. Esse é o nosso papel e o nosso prazer, né? Por isso que estamos aqui. A gente tem amor em trabalhar com isso, né, Rê? Demais, demais. Podemos, Isso é muito gente, nos importante. despedir. Como é que vocês estão? Tem mais alguma dúvida? Acho que meu nenenzinho já tá ali chorando. Acho que já tá precisando da mamãe aqui. Muito obrigada para vocês que Eu acompanharam. que Muito agradeço. obrigada, Lídia. Muito Eu que obrigada. agradeço. É tão lindo assim ver tua Obrigada a você. trajetória, ver o quanto que você cresceu, ver como que você está hoje. E isso eu devo muito a você. Renata foi minha professora na pós, em hospitalar, e lá a gente se encontrou e construímos um laço de amizade, graças a Deus, até hoje. E eu devo muito a Renata sobre muitos aspectos, assim. Aprendo com ela sempre, eu digo sempre a ela, ela vai ser minha eterna professora, né? E que bom que a gente pode aqui hoje estar tecendo isso, né? Se identificando nesse nosso meio, a gente se encontra nos corredores, a gente troca conversas, mensagens, a partir do que a gente descobriu amar tanto, não é isso? Exato. Você Eu é uma fico muito querida e feliz eu em troco poder muito fazer com parte você desse também. universo. Que bom. Vou lá que meu bebezinho me chama, gente. Beijo grande para vocês. Obrigada. Tchau. Muito obrigada. Tchau, Obrigada a você, tchau. Lídia.